A história dos surdos no Brasil tem seus primeiros registros no espaço educacional. Por isso, é inevitável que se conte essa história sem falar da educação de surdos. Realizar um resgate da trajetória dos grupos envolvidos, sujeitos surdos e intérpretes, torna-se necessário para entendermos o movimento da educação de surdos e a constituição profissional dos intérpretes. Partindo de dois relatos históricos, a história da educação de surdos e a história do tradutor-intérprete da língua de sinais, é possível perceber de que forma essas trajetórias se fundem, entrelaçam-se e que em que momento os grupos se encontram e se relacionam em suas lutas em busca de reconhecimento na sociedade. Durante séculos, a pessoa com deficiência viveu privada de direitos que hoje são considerados básicos, como saúde, educação e participação social. No Brasil, as primeiras iniciativas surgiram em meados do século XIX, em um momento concomitante com a criação das escolas de primeiras letras. Essas escolas tinham por principal objetivo ensinar a ler, escrever, contar as 4 operações, mais a doutrina cristã. É nesse ambiente de ensino de primeiras letras que, em junho de 1855, Ruth, por detrás das janelas no INES, via os surdos nas ruas, nas praças e nos lugares públicos, que em gestos tentavam uma comunicação sem serem alfabetizados, eram excluídos da educação básica. Então, interessada em alfabetizar esses surdos, Ruth apresenta ao imperador Dom Pedro II um relatório em língua francesa, cujo conteúdo revela o plano de criação de um estabelecimento para surdos. Ele pedia um lugar onde pudesse ensinar a língua de sinais francesa para os surdos brasileiros. Sim, a nossa língua de sinais, Libras, tem raízes francesa. Porém, com o passar dos anos, foi se modificando, como qualquer outra língua oral que se modifica com o passar dos anos. É importante destacar aqui o importante papel de Ruth para a educação dos surdos no nosso país. Ele era um homem à frente do seu tempo, nascido em Paris em 1822, em uma família da nobreza, ficou surdo aos 12 anos após ser acometido por sarampo. Recebeu um convite para vir ao Brasil, alfabetizar uma criança da família real. Alguns registros dizem que a criança surda era filho da princesa Isabel, neta de Dom Pedro II. Outros dizem apenas que era uma da nobreza. O que importa é que Ruth aceitou o convite e veio para o Brasil, e para este lugar se apaixonou. No dia 26 de setembro do ano de 1857, foi fundado o Instituto Nacional de Surdos, Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, não era pejorativa chamar os surdos de mudos. Os surdos que moravam fora do Rio de Janeiro ficavam internados, e os que residiam nesta cidade estavam em regime de internato. Os surdos e os cegos foram os primeiros a terem incentivo para a educação no Brasil. O INES era muito visado pela mídia e sempre aparecia nos jornais, às vezes com críticas e às vezes com elogios. Em 1869, o Dr. Tobias Leite assumiu a direção do Instituto Nacional de Surdos e implantou uma série de ações para melhorias do Instituto. Ele acreditava que o aluno deveria receber apenas o ensino primário. Depois, aprender um ofício para garantir sua sobrevivência. Segundo esse profissional, o objetivo dos institutos
não era o de formar homens de letras, mas sim pessoas habilitadas para manter relações sociais, impedindo assim o isolamento provocado pela surdez. Te convido a refletir sobre uma questão importante. Se os surdos aprendiam a ler e escrever, voltavam para suas casas como homem de letras, mas não aprendiam nenhum ofício profissionalizante. Visando que o Brasil, naquele período, era regido pela agricultura e grande maioria da população era analfabeta. De que adianta os surdos escreverem se os seus pais não sabiam ler? Por esse motivo, em um terreno anexo ao jardim, foi feita uma horta. Assim, os alunos podiam aprender as atividades agrícolas. Era uma iniciativa que possibilitava os primeiros passos para uma futura profissão. Essa forma de ensino e acolhimento aos surdos dava ao Instituto formato de internato, e não exatamente de uma instituição de ensino. A imprensa criticava a transformação do Instituto em estabelecimento profissionalizante, pois esta proposta deixaria em segundo plano o aprendizado. Porém, mesmo dessas mudanças e discussões acadêmicas, eram oferecidos aos surdos métodos de ensino. Quais seriam esses métodos? Primeiro, o método do gestualismo, hoje denominado como a língua de sinais. Seus defensores afirmavam que era o melhor procedimento para a educação de surdos. O oralismo era outro método de ensino. Segundo alguns educadores, era a única forma de o sujeito surdo aprender a comunicar-se pelo uso da fala e da leitura labial. O método misto, denominado comunicação total, integra a língua de sinais com a oralização. São utilizados todos os tipos de recursos: o oral, treinamento auditivo, imagens seguras. As distinções entre os métodos do ensino sempre foram alvos de grandes debates por parte dos educadores de surdos. No ano de 1880, foi realizado um grande congresso, denominado o Segundo Congresso Internacional de Educação de Surdos, na cidade de Milão, na Itália. Nele, estavam presentes os educadores que representavam os institutos da Europa e das Américas. Entre os temas propostos, discutiram-se e analisaram-se 3 métodos distintos e decidiu-se qual seria o adequado para melhorar o ensino dos surdos no mundo. Nesse congresso, houve uma votação entre os 164 delegados presentes para escolher qual dos métodos seria usado pelos institutos e, como resultado, 160 votos foram a favor do método oral e apenas 4 a favor da língua de sinais. A partir de então, não se permitiu que a língua de sinais fosse usada, nem poderia ser oficialmente ensinada aos surdos em todo o mundo. A justificativa era a de que a língua de sinais impediria o desenvolvimento do ensino da língua oral dos alunos. Além disso, nesse momento histórico, foi verificado que as crianças surdas continuavam com sérios problemas de aprendizado na leitura e na escrita. Então, finalmente chegou o tempo em que os educadores perceberam que o melhor método era o bilinguismo. Hoje, depois de muitas pesquisas, se percebeu que o bilinguismo é um método que permite ao aluno surdo, na escola, ter acesso às 2 línguas. A primeira é a língua de sinais e a segunda, a língua portuguesa na modalidade escrita. Essa metodologia torna possível
reconhecer o surdo quando a sua diferença, a sua forma de aprender e reconhecer o mundo. Essa proposta tem se mostrado atualmente predominante no contexto brasileiro para o ensino dos surdos. O reconhecimento da língua brasileira de sinais ocorreu no ano de 2002 com a Lei número 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto número 5.626, no ano de 2005. Esse decreto, no capítulo 6, garante o direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e afirma que o método bilíngue deve ser trabalhado e articulado nas escolas e instituições de ensino. Durante essas transformações, tornou-se necessária a inserção de uma nova língua no campo de ensino de surdos, o TILS, tradutor, intérprete da língua de sinais. A atuação desse profissional sempre esteve presente com as pessoas surdas. Não existiam, no entanto, políticas públicas para ancorar o seu trabalho e regulamentar a sua profissão. Historicamente, os surdos, durante muito tempo, não participaram dos cultos ou das missas, nem de qualquer cerimônia religiosa, porque não havia quem interpretasse essas reuniões. Sem dúvida, muitos surdos, filhos dos fiéis, acompanhavam os pais à igreja quando crianças, mas não sabiam o que era dito na reunião, salvo algumas exceções, quando o familiar se dispunha a repassar para o surdo, com sinais caseiros, o contexto da discussão. No Brasil, o espaço religioso foi o primeiro a conhecer a atuação do intérprete de Libras. Em 1980, iniciaram as interpretações para a língua de sinais dos cultos nas igrejas. Por isso, a história do intérprete de Libras em nosso país tem uma vinculação com os contextos religiosos. No Brasil, somente em 2010 foi sancionada a lei que regulamenta a profissão, mesmo que antes disso o tradutor e intérprete já atuasse como mediador em vários espaços diferenciados da sociedade: político, jurídico, religioso, educacional e da saúde, entre outros. A história dos intérpretes de língua de sinais. O trabalho de tradução e interpretação existe desde a antiguidade. Os registros mais remotos são de intérpretes de línguas orais que atuavam como compradores, mercadores ou na mediação de um negócio. A ausência de registros da história do intérprete se justifica pela classe social que ele ocupava. Grande parte deles era de origem escrava. Por isso, a atividade de interpretar não era reconhecida como profissão. Naquela época, era comum a evangelização dos povos, a catequização. Por isso, a intermediação cultural e linguística era fundamental. E o trabalho dos intérpretes, muito solicitado. Em meados do ano de 1980, o trabalho dos intérpretes da língua de sinais começou a ter visibilidade. Essa função teve início dentro das igrejas, mesmo sem uma preocupação com a formação linguística, cultural ou ética. Os intérpretes iniciaram sua atuação com os surdos. Por essa profissão ter se iniciada dentro do espaço religioso e no voluntariado, até nos dias de hoje, persiste a compreensão de que a atuação do intérprete seria para ajudar o surdo. É uma atitude de benevolência do intérprete. Por isso, não seria necessário
remunerá-lo. Porém, diante das demandas crescentes, os intérpretes começaram a se organizar, posicionaram-se frente à importância de sua atuação e requereram políticas públicas que garantissem seus direitos de formação e atuação profissional. Apesar de, no Brasil, a Lei de Libras ter sido homologada em 2002, a profissão do intérprete de Libras demorou 8 anos para ser regulamentada. A regulamentação, por intermédio da Lei número 12.319/2010, define aspectos relativos à formação do intérprete, assim como sua postura, ética e competência em seus exercícios. Atualmente, a execução do intérprete de Libras está ganhando espaço em outros ambientes. Além daquele educacional, intérpretes estão sendo contratados para eventos culturais e de lazer, museus, oficinas, ambientes políticos, festas comemorativas e etc. No entanto, percebe-se ainda a falta de capacitação dos tios para atuarem nesses espaços tão diversos. De fato, a tarefa do intérprete é exatamente complexa e, sem dúvida, sua presença no campo educacional e suas práticas merecem nossa atenção. As reflexões desse livro são necessárias para o avanço da educação de surdos e eficiência na formação desse profissional. Diante de toda essa apresentação teórica apresentada, percebe-se que é unânime a preocupação com a melhoria desse espaço. Entende-se que a lacuna que existe entre as políticas e a formação do intérprete é algo justificado, por ser uma profissão recentemente reconhecida no Brasil. O que aprendemos diante desse quadro é que, desde o início da história até hoje, sem dúvida, a educação para surdos demanda muito trabalho, organização, projetos e decisões que vão além da sala de aula. Porém, essas demandas são vitais para o bom andamento de uma escola com perspectivas inclusivas. É preciso uma ação conjunta, programas de formação inicial e continuada. Espero que a dimensão da leitura do livro, o surdo e o intérprete de Libras, história e vivências se entrelaçam, gere compreensão de vocês, leitores, e promova uma discussão mais ampla e aprofundada sobre o tema.